Boa tarde. Estou aqui já colocando o título da nossa live fixado. Para em breve a gente dar a sequência aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Aí, pronto. Tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje é uma live muito especial. Daqui a pouquinho a nossa convidada deve chegar e aí eu vou apresentá-la, vou convidá-la para fazer parte aqui desse bate-papo junto com a gente. Quero que quem estiver aqui conosco fique até o final, porque a pessoa que eu vou chamar para conversar comigo hoje é uma pessoa muito especial, uma mulher forte, inteligente do mundo dos negócios e que tem muito a contribuir para quem puder, participar com a gente desse momento. Eu vou... Aqui, ok. Eu vou começar me apresentando até que ela chegue e daqui a pouco, quando ela chegar, ela vai se apresentar também. Eu vou pedir que ela mesma se apresente, tá? Hoje o tema da nossa live é Mulher, o segredo do seu negócio é você, tá? Mariela acabou de chegar, vou convidá-la para participar aqui com a gente. Essa live de hoje, ela é inspirada num projeto que surgiu 3 anos atrás, que é um projeto que se chama Mastermind Femininamente, um projeto focado na liderança, no empreendedorismo feminino, e a partir de hoje eu estou abrindo com chave de ouro esse projeto com a Mariela Parolini, que vai entrar agora aqui para conversar com a gente. Essa é a primeira de uma série de lives para falarmos com mulheres que com certeza vão somar muito, vão agregar muito para quem estiver ouvindo. Mulheres que têm uma trajetória, que têm uma visão ampliada, como é o caso da Mariela, que vou chamar agora. Aí, chegando aqui, ela já deve estar chegando, mandei o Olá, convite. Ei, Mariela! tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus e Nossa, você? tudo bem, seja muito bem-vinda à Obrigada, nossa live obrigada de pelo hoje. convite. Estou acompanhando suas lives já há dias, né? Eu entro de manhã, de tarde, à noite, Cada dia é um todos os horário temas. e agora até receita a gente está fazendo, né? Mas ficou Vai bacana, ser muito bom. porque o café não tá. Eu não sei se você trouxe, o meu já tá aqui, ó. Eu vim com o café preparado para nossa live. Pois é, sua marca registrada. Café e conversa. Mariela, café e conversa. Eu não vou nem ousar te apresentar. Eu quero pedir, falei para as pessoas que eu vou pedir que você mesma se apresente, conte um pouco para a gente quem é a Mariela Parolini, um pouco da sua trajetória. E aí, em seguida, a gente entra no nosso tema. Mas eu penso que as pessoas têm que te conhecer e saber um pouco da vasta experiência que você tem nesse trabalho com mulheres. Ah, obrigada, Lígia. Primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite. Desculpa. Opa. Eu sou fonoaudióloga por formação, eu sou fonoaudióloga especialista em voz. Eu trabalho com telejornalismo desde 1997, mas dentro de emissora de TV eu trabalho desde 2002. Eu atendo repórteres e apresentadores para que eles tenham uma melhor performance em frente às câmeras, com o uso adequado da voz, o corpo, né? Linguagem verbal e não verbal. Com isso fui adquirindo toda uma expertise. Desculpa. Não sei o que aconteceu agora. Esse tempo está muito seco aqui. Hoje eu também tive uma crise de tosse pela Engraçado manhã. isso. Ainda bem que eu trouxe água também. Então, com toda essa trajetória, acabei tendo uma expertise muito grande com oratória e media training, que é ensinar também as pessoas a darem entrevistas, né? Como se portar numa entrevista. Casei em 98 com o Emílio, e o Emílio sempre que... Depois que voltou a Araxá, ele foi para o movimento associativista. E eu sempre acompanhei o Emílio nesse movimento. Então, quando foi em 2000, 2001 mais ou menos, foi criado o Conselho da Mulher Empreendedora em Araxá. Nós morávamos lá. E eu sou uma das diretoras fundadoras desse conselho na Associação Comercial de Araxá. Então, além de acompanhar o Emílio em todo esse processo associativista, com ele chegando até a presidência da Federaminas, ficando lá por 6 anos,
eu também fui acompanhando esses movimentos associativistas das mulheres, ou fazendo parte dos conselhos, ou auxiliando os conselhos. Hoje eu faço parte do Conselho Nacional da Mulher Empresária da CACB, que é a Confederação de Associações Comerciais do Brasil. Então, paralelo ao meu trabalho como fonoaudióloga, sempre fiz parte desses movimentos associativistas, né? Então, daí vem todo esse trabalho que surgiu com as mulheres. Aí, trabalhando a oratória com elas, como fazer uma reunião, como ir para frente do vídeo. E quando foi 2018, eu fui convidada para ter um programa de TV, que é o Café com... daí surgiu o Café com Mariela Parolini. Em 2018 eu tive 4 episódios numa emissora local daqui de BH, que agora a gente mora aqui. Quando foi início de 2019, nós fomos para o infoproduto, focamos bastante em redes sociais, sempre trabalhando para que as pessoas se sintam mais seguras e mais preparadas para se apresentar para um público. E o ano passado voltei para a TV por um outro convite da Rede Super. Então, desde outubro do ano passado, estou com o Café com Mariela Parolini lá na Rede Super. E por que o café, sendo que eu sou fonoaudióloga e trabalho com oratória? Porque café remete a boa conversa. E como eu trabalho com algo que não é fácil para as pessoas, que é falar em público, porque eu não sei se quem está aqui já ouviu dizer, mas dos 3 maiores medos do mundo é o medo de falar em público. Né? Quem é mastermind sabe disso. Sim. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Como que você vai falar de uma temática que as pessoas se sentem tão inseguras de uma forma que fique leve e que possa dar segurança? Então a gente começa tomando um café, porque aí o clima já fica diferente. Com certeza. Até porque nós aqui mineiros, a gente tem esse hábito, né, de sentarmos juntos, batermos um papo, tomarmos um café. Inclusive, Mariela, nós temos algumas mulheres admiráveis que estão aqui nos assistindo hoje. Né? Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, de todos, né? A gente tem os rapazes também que estão nos acompanhando aqui, Maurício Amorim, Fabrício Emílio. Ah, se não entrasse. Ah, se não entrasse. Mas temos aqui Cláudia Amorim, nossa diretora estadual, Liliane Albuquerque, vice-presidente do Mastermind na América do Sul. Então a gente tem, e outras instrutoras e mulheres admiráveis que estão aqui nos assistindo. Quero aproveitar e convidar todo mundo para clicar aí no aviãozinho, mandar essa live para as mulheres e homens empreendedores, porque é importante que os homens entendam também o nosso universo feminino, né, Mariela? E convidem as pessoas para estarem conosco nos próximos minutos, que eu tenho certeza que vai valer a pena esse bate-papo aqui, tá? Mariela, eu falei com você brevemente no áudio, mas quero falar isso para as pessoas também. A minha história com vocês foi muito interessante. Eu conheci o Emílio na CEOP, por intermédio da Ercília, né? Grande amiga que dá uma saudade. Não está conosco mais, muito saudade. E aí a Ercília falava comigo todo o tempo: você tem que conhecer Mariela, você tem que conhecer Mariela. Aquela pessoa que quer pôr a gente ir ainda mais para frente, né? Ercília é uma incentivadora de pessoas, sempre foi. E aí ela me dizia: você precisa conhecer Mariela e a Federaminas precisa conhecer o Mastermind. E de tanto ela fez, que eu tive algumas oportunidades de conversar com o Emílio, depois o Mário Matheus chancelou todo esse trabalho, né, que é um amigo muito próximo de vocês. O Emílio conheceu o Mastermind, vocês vieram, mas eu te vi pela primeira vez aqui, Mariana, né, em Passagem de Mariana, num evento promovido por um grupo maravilhoso que tem aqui, que é o grupo Marianas Mulheres que Inspiram, em parceria com as mulheres de Vena. Então fizeram um evento lá, e você palestrou e eu fiquei encantada. E logo em seguida falei: Ercília, você tinha razão, eu preciso conhecer. E assim, foi muito legal, porque a gente vai falar, inclusive, isso amanhã no nosso encontro Mastermind. Quero aproveitar e deixar o convite para quem quiser participar. É só mandar uma mensagem para a gente, que eu mando o link para vocês. Vamos falar amanhã de como construir uma reputação positiva. Boa! Né? De como em poucos segundos, às vezes é o que a gente tem, são segundos, né? Sermos percebidos e começarmos a criar uma reputação positiva. E assim nós vamos chegar e ser notados nos ambientes e as relações vão começar dessa maneira e vão se solidificando com o passar do tempo, que foi da forma que aconteceu com a gente, né? Ah, que coisa boa. Eu lembro de você em evento da CEOP.
de você chegar e conversar com a gente. E aí a Emília me falou, Mariela, ela é do Mastermind. Eu falei, ah, que bacana. E depois viemos nos É, conhecer, coisa boa, graças a Deus. coisa boa. E quando você fala que o seu assunto é voz, comunicação, isso tem tudo a ver com o nosso trabalho no Mastermind, que nós trabalhamos a liderança. Eu acredito que um dos principais pilares da liderança é ter uma comunicação eficaz, né? É fazermos com que as nossas ideias sejam expressadas de uma maneira consistente, de uma maneira que impacte a outra pessoa. Então, eu vejo como uma oportunidade de passarmos muitos insights para as pessoas aqui hoje. Mas eu quero começar explicando para as pessoas o que é o Femininamente, né? Qual que é essa ideia? Eu falei um pouquinho e quis te chamar logo. Femininamente é um projeto que nasceu em Mariana. Esse projeto tem o objetivo de desenvolvimento da liderança com um olhar feminino, né? Que a gente sabe que homens e mulheres têm uma luta pela igualdade de direitos, essa luta que nós mulheres temos, isso é muito legal. Mas é importante a gente saber que nós mulheres temos algumas particularidades e que não existe nenhum problema com o feminino, não existe nenhum problema. Pelo contrário, né? Nós mulheres temos tantas virtudes que o feminino traz, né? Até para a própria comunicação. Exatamente. Para as vendas. Então, o Mastermind Femininamente tem esse propósito de trazer essa essência da mulher forte, empreendedora e que vai ao encontro de muitos projetos que a gente vê já no Brasil. Agora, hoje a gente está estreando esse projeto num formato de lives. A partir dessa semana de hoje é com você. Você tinha que ser a minha escolhida para ser a primeira. E a gente vai ter toda semana uma live do Femininamente. Então, quero convidar todo mundo para acompanhar esse nosso trabalho. Mariela, eu quero verificar com você, com base na sua experiência de tantos anos, o que você percebe de desafio mesmo na mulher empreendedora, na mulher que vai se treinar com você para falar numa televisão ou para fazer uma entrevista? Qual o principal desafio que você enxerga? Quando eu comparo, vamos lá, você começou perfeitamente falando que há um complemento. Há espaço para o homem, há o espaço para a mulher, ponto. Um complementa o outro. Há características femininas da comunicação e há características masculinas. Tanto na maneira como estrutura a comunicação, tanto como na maneira de usar as palavras. Vamos lá. A mulher, por exemplo, ela alonga um pouco mais as vogais. Então ela traz um pouco mais, eu estou exagerando, mas se você reparar, todas nós fazemos um pouquinho mais isso. O homem já é uma fala mais marcada. Não é que ela é mais dura, ela é mais marcada, ele não tem esse alongamento de vogais. Então há essas diferenças, que são apenas diferenças, não há melhor nem pior, que caracteriza o homem e a mulher. Fora tom de voz, né? O homem com a tendência a uma voz mais grave, a mulher com a tendência a uma voz mais aguda. Mas o que tem na liderança dos dois, quando eu trabalho, o homem, ele pode ter que aprender muito ainda, mas ele se arrisca mais do que a mulher. Sabe aquela coisa assim, o homem pode estar com a barriga que for que ele anda sem camisa? É mais ou menos assim. Tá? Ele pode estar do jeito que for que ele vai e faz. A mulher, por mais preparada que ela esteja, ela ainda tem certo receio com o holofote. Eu converso muito isso quando eu trabalho com mulheres. Mulher tem que aprender a estar no holofote. Quantas e quantas mulheres, se tiver aqui mulher que se identifique com isso, pode ir comentando que fica bacana. Quantas vezes a mulher está muito preparada tecnicamente, mas se tiver que expor, ela coloca o homem. E aí não vem falar que foi o homem que pegou o lugar, não, porque muitas vezes a mulher deixa que o homem pegue aquele lugar, porque ela não quer se expor. O homem, ele vai mais no embate. A mulher nem sempre. Não é uma característica tão aguçada. Estamos aprendendo? Estamos. Tem mulher que briga? Tem mulher que briga. Mas é uma característica mais natural para o homem do que para a mulher. Então, a mulher, muitas vezes, em cargo de liderança, ela demora um pouquinho mais a se expor. Ela demora
um pouco mais a ir para o holofote. Ela se capacita muito tecnicamente, muito. Ela estuda muito mais, mas na hora de estar à frente, muitas vezes ela deixa o homem. E aí entra uma outra coisa, eu me lembro de em alguns conselhos de mulher que eu já participei, algumas diziam, eu não aguento mais ser interrompida por homens, eu não aguento mais que eles cortem enquanto eu estou falando. Que existia, eu lembro que uma vez eu ouvi dizer que existia até um aplicativo para mensurar quantas vezes a mulher era interrompida numa reunião. E um dia eu me posicionei, falei assim, eu sou muito mais interrompida por mulheres. Olha só. Porque há momentos em que, se você tem uma presença, se você usa o tom adequado de fala, tom mesmo, de voz que eu estou dizendo, se você tem uma postura, uma linguagem corporal congruentes e vão acreditar, você tem voz. As pessoas vão te escutar. E é muito mais comum, num grupo de mulheres, as mulheres irem interrompendo. Então, primeiro, eu falo muito, a gente tem que parar de falar de sororidade, viver a sororidade. E a mulher, ela tem que estar mais à frente no holofote. A mulher tem que estar mais à frente da câmera, a mulher tem que estar à frente de uma reunião, preparar uma reunião, porque capacidade nós temos. Tem vários dados, né, que estão disponíveis na internet, que as mulheres têm, o que você acabou de dizer, tem uma quantidade de estudo, né, um nível acadêmico, se a gente pegar a média entre homens e mulheres, muito superior. Mulheres fazem mais cursos do que homens, né? A gente percebeu, eu percebi uma transição até dentro do próprio Mastermind. A gente teve momentos de termos salas no passado predominantemente masculinas, como já tive salas agora recentemente muito mais femininas, né? Então as mulheres, eu acredito que elas buscam muito conteúdo. E quando se trata de fugir realmente do holofote, eu vejo que faz muito sentido, principalmente quando a gente vê empresas, por exemplo, empresas familiares, que a esposa e o marido trabalham juntos e que a cara da empresa costuma ser o marido, né, Mariela? Você, em tantos anos aí de associações comerciais, já deve ter visto isso muito, né? Eu vejo aqui na nossa região como isso é frequente. Quando alguém tem que falar pelo negócio, é o homem que fala pelo negócio, né? E aí se destaca uma cidade, por exemplo, como Juruáia, que eu não sei quem conhece. Juruáia é uma cidade do sul de Minas, que tem em torno de 10 mil habitantes, 11 mil habitantes, com em torno de 300 fábricas só de lingerie, pijama, tudo nessa área. A maior parte, eu não sei se eu vou errar, mas acredito que 90% a 95% direcionada por mulheres. E aí você vê uma característica totalmente diferente no associativismo daquela região. E o que é mais engraçado, é uma associação comercial que se destaca muito no estado de Minas Gerais. Eu não sei se todo mundo sabe, mas são mais de 300 associações comerciais no estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 municípios e em torno de 300 associações. E a Federaminas é aquela que é a federação mãe de todas elas, né? E um dia, conversando com o prefeito de Juruáia, ele nos disse que a principal receita do município não é desse segmento de lingerie, é café. Só que a associação comercial é tão forte que ela se destaca. A gente vem percebendo, de uns tempos para cá também, como estão criando, né, uma força muito grande os núcleos de mulheres, os braços femininos dentro das associações, né? Eu sei porque aqui em Mariana eu conheço um pouco da associação comercial, eu vejo que tem muitas diretoras, inclusive uma acabou de entrar aqui, a Ana Cristina Moll, diretora muito atuante, né? A gente percebe que esse braço feminino dentro das associações também traz um dinamismo, né, Mariela? Lá em Ouro Preto também a gente percebe isso muito claramente, lá na CEOP, o quanto as mulheres movimentam. Então, eu acredito que essa característica que faz com que o negócio, por isso que o tema da nossa live é isso, o segredo do seu negócio é você, mulher. Porque as mulheres têm tantas características que dão esse toque especial para dentro da empresa e faz com que o negócio tenha uma possibilidade de prosperar muito maior, né?
essa sensibilidade com relação ao mercado, essa sensibilidade com relação à equipe de trabalho, Olha né? que honra, olha quem entrou agora. O presidente. Oh. O presidente acompanha tudo, né? Ele é muito presente, né, nos nossos eventos. Seja bem-vindo, Jamil Albuquerque. Você vai conhecer Mariela em breve. Já, além de ouvir falar muito pelo Mastermind, Emílio agora, toda hora, que Jamil fez essa live, Jamil fez essa live. Emílio está acompanhando bastante. Sim, e era algo que nós sempre pedimos para o Jamil, você precisa estar mais nas redes sociais que as pessoas querem te ouvir, né? E eu penso que ele está gostando desse novo ambiente. É uma enciclopédia ambulante, Jamil Albuquerque. Mas aí vem aquela coisa, né, Mariela? Por que ainda sabendo, né, de tantas habilidades, na sua opinião, por que ainda as mulheres fogem tanto? Você acredita que é uma questão cultural? Você acredita que é algo que é ensinado na infância? Ou que é algo na genética, no DNA? Por que isso fica tão acentuado, essa diferença, mesmo a gente sabendo que nós estudamos bastante, que nós temos competência técnica? Qual será a razão disso? Você tem uma teoria a respeito disso? Nas lives que eu faço do Café das 5, né, com o Leone, a gente tem conversado muito sobre bem-estar. Leone é uma pessoa muito interessante porque ele é um piloto de aviação, ele é um piloto internacional da Latam, que está aí 3 meses parado, sem remuneração em função de toda essa pandemia. Mas independente disso, ele estuda bem-estar. Ele gosta de estudar o comportamento humano. E ontem a gente continuou uma live que iniciou na terça, falando sobre amizade. E ele fez um levantamento bem interessante, falando que o primeiro amigo que nós devemos ter somos nós mesmos. E aí ele falou sobre a maneira da gente se enxergar. E fez muita gente refletir. Foi uma live bacana, muita gente colocando, participando. E o que eu percebo na mulher? Nós temos um hábito de olhar muito mais para nós para ver os defeitos. Eu estou falando de uma forma geral, não? Claro que eu não estou dizendo todas. Por que é isso? Sim. Acredito que está mudando. Acredito que como nós, mães, estamos criando os nossos filhos de maneira diferenciada para essas próximas gerações, eu acredito que isso vai ser diferente. Mas ainda é aquela coisa assim, mas eu vou lá na frente, meu cabelo tá branco, eu não pintei, como realmente está, não estou pintando essa quarentena. Eu tô acima Igualmente. eu tô acima do peso. Eu não arrumei minha unha. Eu não tenho roupa para isso. A mulher vai se preocupando muito com esses detalhes e deixando passar aquilo que realmente importa, que é a maneira de se comunicar, a maneira de se colocar, a maneira do que colocar o que ela tem, comunicar o que ela tem de conhecimento. E vai colocando essas outras coisas como superior a isso. E aí entra também, além da autocrítica, você deixar com que a crítica gere. Se está acima do peso, não está bacana. Se está dentro do peso, mas é gostosona demais para estar ali. O que ela está fazendo desse jeito? Se é bonita e burra. Então, há estereótipos que muitas vezes e são levados, são propagados ainda e que muitas vezes vão barrando. A grande diferença, e acredito que aonde a gente tem que se portar basta. Eu sou a pessoa que vou fazer com que esse elo se rompa. Eu vou fazer a minha parte para que isso se rompa. Quando eu fui convidada para ter um programa de TV, a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, vídeo engorda. Eu já estou acima do peso. Não tem como. É a primeira coisa que você pensa. Depois eu fui parar e pensei, poxa, mas eu sou de trás das câmeras, eu trabalho há mais de 20 anos com repórteres e apresentadores. Para que eu vou para frente das câmeras? O meu lugar é backstage. E a mulher acostuma a ser backstage. E faz muito bem feito o backstage. Até a hora que ela... Opa, vamos lá. E o que o meu excesso de peso vai fazer de diferente com quem está dentro, tá com o corpo mais em forma? Em termos de conhecimento, nada. Mas eu vou me ajeitar. Então, há uma série de coisas que a mulher coloca na cabeça. É a ruga, é a falta do botox, é a falta do batom ideal, é não fazer a sobrancelha, não depilar. Eu já ouvi, eu não vou me apresentar, não depilei. Já ouvi isso. É coisa assim,
talvez para nós ouvirmos isso não é possível, mas para outra pessoa isso importa. Então, mudar esses conceitos e a começar por nós mesmas. Porque é um trabalho de formiguinha. É um elo que tem que se romper. Nós temos que mudar isso a começar por mim. E aí eu vou interferindo naquelas pessoas que estão ao meu redor. Porque competência temos. Sim. Eu me recordo quando eu era adolescente, eu tenho essa altura que eu tenho hoje, eu tenho 1,76 desde os 14 anos. E aos 14 anos eu era muito mais alta que as pessoas que conviviam comigo, né? Os meus colegas e tudo mais. E como eu desejei, como eu chorei, como eu já briguei com Deus por ser tão alta, né? E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre andei muito curvada e tudo mais. Isso, com os treinamentos, eu fui rompendo. E é por isso que eu falo que se eu conseguir romper, todo mundo consegue, né? Porque eu era o máximo da timidez que existe, né? E hoje é uma das coisas que eu gosto em mim. Então, às vezes, aquilo que a nossa autoimagem é muito forjada pelo que a gente percebe na sociedade, né? Outro dia eu estava numa conversa com a minha irmã, não sei se ela está online ainda, ela entrou logo no início, e ela falou, olha como que o conceito de beleza muda. Quem que é? Perguntou para o meu pai, não sei, quem que era o ideal de beleza quando você era mais jovem? E aí ele disse assim, era a Vera Fischer, penso que ela foi Miss, né? E aí ela pegou uma foto da Vera Fischer quando foi Miss, lá atrás. E se a gente olha o perfil corporal, é muito diferente das meninas que ganham Miss hoje em dia, né? Um biotipo totalmente diferente. Então, por que nós ficamos tão escravas assim, né? De uma imagem que o exterior coloca como sendo o ideal, como sendo o verdadeiro. Eu já tive algum problema. Ó, Ivy tá aqui. Ela foi a minha irmã que fez a pergunta. Tô aqui. Foi ela que Tô aqui. Foi ela que levou toda essa reflexão. Minha irmã é uma pessoa que tem assim, uma perspicácia muito grande, faz umas perguntas muito certeiras, faz a gente pensar. Então, como eu tive muitos problemas com o fato do cabelo ser cacheado, que tinha que ter que escovar, né? Então, essas são muitas coisas. E o Napoleão Hill, ele fala nos livros dele, inclusive eu trouxe uma aqui para mostrar, vai aparecer invertido, mas dá para ler. Pense em riqueza para mulheres. Para mulheres. Esse eu não Esse quero. livro... Ah, Mariela, então já está prometido. Vou mandar para vocês, tá? Esse livro, inclusive, tem uma nova edição pela Citadel que saiu agora esse ano, que é com essa capa aqui. E esse livro, ele cita aqueles 6 medos básicos que o Napoleão Hill traz nos livros dele, que a gente até citou no nosso encontro recentemente. Foi ótimo. É muito forte isso, e como um dos medos mais presentes para a mulher é o medo da crítica. Então, essa é uma das razões que faz com que muitas vezes a gente fique escondida atrás ou de uma questão de imagem, ou de um marido, ou de qualquer coisa que faz com que a gente se esconda. Eu até separei aqui para contar para as pessoas quais são os sintomas que ele coloca aqui, esses sintomas que as mulheres expressam do medo da crítica. Primeiro, inquietação, nervosismo, timidez, falta de serenidade, e aqui ele trata especificamente da voz, manifestação de uma voz não serena, né? Que aí você tira isso de letra muito mais do que eu. A questão da firmeza de decisão, que falta a firmeza de decisão por medo da crítica, complexo de inferioridade, falta de iniciativa, falta de ambição, e algo que chamou muito a minha atenção, que ele colocou aqui, extravagância. Então ele coloca também que o excesso às vezes pelo medo da crítica, e a pessoa quer acompanhar a moda, né? fazer só o que está na moda, fazer só o que está na mídia, porque quer ser aceito. Então acaba exagerando nos modismos. Que legal, nunca pensei por esse lado. Exagerando nos modismos. Ele coloca o termo aqui, acompanhar os vizinhos, né? E acaba gastando mais do que deve, fazendo coisas além do que precisava para se encaixar, né? Para ser aceito e para se aceitar também. E aí, como aqui fala da voz, eu quero te perguntar justamente isso. O que você percebeu nesses treinamentos de artistas, de jornalistas, de pessoas que talvez demonstrem isso, né? Se a gente realmente consegue demonstrar, até pela nossa voz, essa questão do medo da crítica, se isso tem solução, se dá para a gente tratar.
Tem sim. Só uma coisa, quando fala de crítica, no caso da mulher, eu vejo muito mais como autocrítica às vezes. A nossa autocrítica é muito maior. E isso faz com que a gente se breque, porque a gente tem que aprender a olhar para a gente mesmo com mais amor. Eu fico buscando tanto amor lá fora, mas o amor para mim, isso ficou muito ontem nessa conversa com o Leone, foi muito bacana. E nós chegamos a isso, e aí chegamos no fim a uma frase, para quem é cristão. Jesus fala que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. Então o primeiro é o a ti mesmo, para depois chegar no próximo, né? Agora com relação à voz. A voz, eu digo que ela é um cartão de visita. É um cartão de visita sonoro que a gente tem. Ninguém tem a voz igual a do outro. Ninguém. Por mais que eu vá imitar a voz de uma pessoa, tem o padrão de respiração, de pausa, tem N fatores numa análise acústica que vai mostrar se é de verdade a pessoa ou não, tanto que isso é usado em perícia para resolver crimes, enfim. A voz é uma das análises. O que a voz ela vai transmitir? Ela tem um comportamento que a gente chama de uma análise, um comportamento não, que é a psicodinâmica vocal. A psicodinâmica vocal, qual é o primeiro impacto que a minha voz causa no outro? Então vamos lá. Imagina se eu conversasse um tempo inteiro desse jeito. Eu poderia estar falando a mesma coisa e as pessoas teriam uma outra percepção ao meu respeito. Ou, deixa eu pegar o tom aqui. Se eu fizesse essa voz aqui desse jeito, também seria uma outra percepção. E muitas vezes, quando a gente está nervoso, a gente estrangula. E esse estrangular, claro que eu estou exagerando, mas esse estrangular traz isso para a voz. Traz essa coisa que às vezes fica irritante. Então, imagina uma mulher que está falando numa reunião que precisa passar. O Bernardo, meu filho, está sentado aqui na ponta da mesa, já não está aguentando, ele já está remexendo aqui na cadeira porque ele não está dando conta. E olha que ele está com fone de ouvido. Porque é uma voz que incomoda. A outra voz seria aquela voz mais grave, porque ainda tem isso, né? Acha que impostar a voz é trazer a voz desse jeito. E não é. O que nós temos que ter é uma voz que é natural. Eu tenho uma capacidade fisiológica que vai depender das minhas pregas vocais. Eu tenho 2 pregas vocais. Todo mundo tem 2 pregas vocais, que é a fonte do som. Danilo aí, que toca, né? Ele vai entender mais o que eu vou dizer, e se tiver quem mais lida com música aqui. A minha fonte sonora são as minhas 2 pregas vocais. Tem 1,5 cm, 1,7 cm, por aí. Só que esse som ele é amplificado, porque ele é débil. E eu uso as caixas de ressonância que eu tenho no meu corpo. Então eu uso a laringe, a faringe, a boca e o nariz. Então eu faço um jogo aqui para que a minha voz tenha, que alguns sons são amplificados, outros são abafados, dependendo de como eu jogo. Quando eu estou nervosa, quando eu estou me sentindo acuada, quando eu estou sofrendo uma crítica, eu faço isso aqui com a minha musculatura. Ao fazer isso com a minha musculatura, eu interfiro em como a voz vai sair. E também tem uma forma, psicodinâmica vocal, Jamil. Gostou da dramatização. A gente costuma fazer isso para que a pessoa entenda o que é, qual é o impacto que a voz vai causar no outro, né? Você está falando de como ser, né, como ser agradável, que você falou que vai ser a reunião de amanhã, como que é? Como construir uma reputação positiva. Como construir uma reputação positiva, entra também empatia. Isso, e como sim. que eu chego com a minha voz? Porque dependendo, aqueles primeiros segundos pode fazer com que a pessoa faça assim, opa, quero escutar mais. Preciso ter uma voz linda, maravilhosa? Não é o caso. Mas eu tenho que ter uma voz encaixada, eu tenho que ter uma voz natural, eu tenho que ter uma voz que transmite segurança. Isso sim eu tenho que ter. Então, dentro do que é fisiológico, eu trabalho a harmonia. Eu vou fazendo todo esse ajuste. Eu falo que a nossa voz, a parte fisiológica, é como um quadro pronto que chega pra gente.
quando o fonoaudiólogo vem para atuar nesse quadro, ele vai colocar uma moldura. E aí ele faz o quadro ficar mais bonito. Então é nesse sentido que a gente trabalha a voz, tanto de homem quanto de mulher. E aí quando você pega, por exemplo, é muito interessante quando você pega repórter que é estagiário ou que é recém-formado e ele vem para a TV, né, achando o máximo. Nossa, consegui trabalhar, afiliada da Globo. É o que eu sempre quis da minha vida. E aí chega com aquela voz, isso! Aí na hora que tensiona muito, fica aguda. E aí a gente faz todo um trabalho para que aquela voz se adeque, para que a pessoa encontre a voz dela. Mas por questões fisiológicas, não quer dizer que toda voz vai ser grave o tempo inteiro. Não quer dizer que toda voz vai ser o tempo todo. Né? Então as vozes elas são ajustáveis. E isso é muito gostoso porque a gente está trabalhando com musculatura. Da mesma forma que eu vou para uma academia, fazendo uma analogia bem extrema, da mesma forma que eu vou para uma academia e eu posso adequar a musculatura do meu corpo, mas eu tenho as limitações, porque tem musculaturas que são mais rígidas, outras nem tanto, a mesma coisa com relação à minha voz. Marília, enquanto você fala, eu estou aqui pensando em 1 milhão de outras perguntas, né? Eu quero aproveitar ao máximo os seus conhecimentos de voz, mas também de TV e de empreendedorismo. Então, puxando esse exemplo que você trouxe de uma pessoa que chega na TV recém-formado, primeira oportunidade, talvez, né? Você percebe, claro, a questão do nervosismo e tudo pela voz, que foi o que você acabou de me responder. Mas puxando também um pouquinho para essa coisa da mulher e do homem, você já notou nesse ambiente de TV também as mulheres talvez um pouco mais acuadas, quando tem que contracenar ou dividir um holofote com outro jornalista que seja homem, ou que tem que entrevistar um homem? Como que você já percebeu isso? Não, é engraçado. Eu acho que quando vai para a TV, já sabe que está indo para o holofote. Mas então já rompeu isso. Mas aí há um grande diferencial. Eu costumo perguntar qual o objetivo de vida, para saber a ambição que a pessoa tem, né? Até para saber quais os modelos de excelência aquela pessoa tem, para eu saber como direcionar. Normalmente as mulheres ficam mais naquele mundo mesmo. São poucas as que ambicionam mais. E aí eu vou citar um exemplo que ele sabe que eu sempre comento a esse respeito, eu já contei para ele, ele me permite, que é o Elton Novaes, que é repórter da Globo Minas hoje, que é do esporte. Eu não sei se todo mundo aqui conhece. Quem não conhece, se for de outro estado, faz uma pesquisa por Elton Novaes, Globo Esporte Minas Gerais, que vocês vão ver quem é. Eu comecei a atender o Eltinho, ele era estagiário. Um estagiário, assim, característico de universitário, sabe, assim, magrelinho, óculos e tal. E colocaram o Eltinho, sempre gostou muito de esporte. E tinha uma questão vocal significativa para ser trabalhada. Além disso, tinha desvio de septo, enfim. Eltinho, o que você quer? Ele falou, eu quero ser um dos repórteres da Copa no Brasil. Falei, puxa vida. O cara era estagiário, não tinha aquele padrão para isso. Mas trabalhei o Elton em cima do sonho dele. Não do que eu achava que ele ia conseguir. Eu trabalhei o Elton em cima do sonho dele. E toda vez eu me arrepio, porque na Copa ele estava lá. Ele era um dos repórteres da Copa. Porque... Então essa é a diferença. Ter um sonho lá na frente. Uma ambição maior. Isso eu percebo. Não de ir à frente das câmeras. As mulheres, normalmente, que estão no telejornalismo, elas gostam. Elas são vaidosas. Elas gostam de estar à frente das câmeras. Tem um pouquinho da extravagância que você falou aí, que Rio cita. Porque muitas vezes acabam assumindo um padrão acima das condições para poder manter aquilo que passa pela TV. Né? Mas a mulher, ela tem sim aquelas que objetivam mais, tem. Mas elas, normalmente, a ambição é daqui um pouquinho para cá. O homem não, ele já faz uma ambição lá na frente. E batalha. Eltinho, se você pegasse assim, gente, ele vai ser um dos repórteres da Copa, sabe assim? O cara era estagiário.
E foi. Tava começando, né? E foi. É muito legal isso. Então, isso pra gente, isso é uma ótima notícia, porque se a gente entende que tudo pode passar pelo caminho, né, que é algo que Napoleão Hill fala nos livros, isso foi comprovado lá atrás e é comprovado hoje por vários cases, que essa questão de ter um objetivo muito bem definido, de despertar dentro de si um desejo ardente, talvez quando a gente fala do empreendedorismo feminino, esse pode ser um dos grandes segredos para que a mulher se posicione de uma maneira ainda mais forte, né, diante dos seus negócios. Entender que elas também são parte, né, e uma parte importante junto com seus maridos e muitas vezes sem maridos, né, elas que estão à frente sozinhas do negócio. Então, quando constrói uma visão de futuro para aquele empreendimento, quando constrói dentro de si o desejo de fazer aquilo dar certo, esse medo de se expor pode ficar em segundo plano pelo objetivo ser maior, né? Ser muito grande. Eu acredito que uma das soluções, inclusive, a Ana Cristina falou agora há pouco, uma das soluções para fortalecermos essas mulheres, todas nós a assumirmos esse papel, são os próprios grupos de mulheres, né? Eu acredito, a gente começou falando disso e caminhando para soluções agora, né? Como auxiliar as mulheres a desenvolverem essa autoconfiança, esse posicionamento, essa imagem de autoridade, né? Esse amor próprio, que é o que você falou, amar a ti mesmo em primeiro lugar. Eu acredito que esses grupos de mulheres, dentro de associações comerciais, dentro de entidades, ou não, de outra maneira que seja, eventos para mulheres, eu acredito que são muito importantes para que essa força possa ficar mais evidente em cada uma de nós. Porque às vezes a gente duvida do nosso poder, né? E alguém que está do nosso lado pode nos auxiliar a enxergar melhor. Aquele evento que eu te conheci, que eu te vi falar, né, pela primeira vez, eu acredito que tinha umas 200 pessoas ali. Não, acho tinha que tinha muita 300. gente. Acho que tinha 300 mulheres. 300? É. Olha o potencial que tem algo nesse sentido, né? Então, eu quero te convidar para a gente falar algumas ideias, algumas sugestões para quem estiver nos ouvindo, já começar a colocar em prática e já sair de trás da sombra e vir para a luz, né? Então, a primeira sugestão que eu deixo, a Mariela vai trazer outras também, é que nós possamos estar mais próximos, né? Você falou de viver a sororidade, né? E não apenas ficar defendendo isso. Então, que nós possamos nos tratar de uma maneira mais fraternal, ou que a gente usa muito esse termo de fraternidade, né? Que nós possamos estar juntas de uma maneira mais próxima, com mais confiança e de entreajuda, né? A gente sempre tem que aprender uma com a outra. E muitas vezes nós fazemos o quê? Ali? Não. Eu podia fazer melhor, mas por que você não fez? Então, a gente aprender com o outro. Se o outro fez e você gostou, que bacana. Eu posso fazer também? Eu posso fazer melhor? Então faça. Nos grupos de mulheres, eu gosto de dizer o seguinte, a Marciele Deuduc, ela brinca, porque a primeira vez que ela me ouviu falar foi quando a Associação Comercial de Mariana criou o Conselho das Mulheres. Eu fui palestrar junto com a Marciele. Foi ali que nos conhecemos. E eu brinco e falo que os grupos de mulheres nas associações comerciais, nesses movimentos, não pode ser um grupo de chazinho ou de cafezinho. Mas o que eu quero dizer com isso? Pode se reunir? Claro, é ótimo. Mas que não seja só para isso. Porque senão fica aquele estigma que a mulher é só para fazer um jantar, que a mulher é só para organizar isso. Não. A mulher, ela também é uma parte fundamental na decisão, no processo decisório daquele grupo. Então, que a mulher participe mais. E outra coisa, que não fique só nos seus grupos. Que a mulher também queira participar junto dos homens. O grupo está ali para se fortalecer, mas ele não pode ser uma panelinha que se feche. Porque a gente vai aprender muito Exatamente. A gente vai aprender muito com os homens e os homens vão aprender muito com a gente. É assim que funciona. Eu me lembro eu sempre acompanhei Emílio nos eventos e me lembro de um que nós fomos a Foz do Iguaçu e num determinado momento estávamos eu e o Emílio e mais, sei lá, uns 8 ou 10 homens sentados numa roda conversando. E aí chegaram as mulheres.
Ao invés das mulheres sentarem conosco, porque estavam assuntos super interessantes, era um happy hour após o evento, elas foram para o outro lado e ficaram me chamando. Uhum. Ali era o momento de estar todo mundo junto. Então a gente tem que parar e assim, aonde está o homem eu não vou. Porque senão vai pensar, peraí, vamos lá, vamos participar, vamos ouvir, vamos aprender, um crescer com o outro. Então eu acredito que os conselhos das mulheres são ótimos, faço parte, gosto, mas ele é para a gente se fortalecer e participar junto. Então, Sim. ali, e o que a gente vai fazer? Ter iniciativas empresárias e empreendedoras, empresariais e empreendedoras, e não só de, vou fazer um jantar, vou fazer um café. Isso é bacana? Pode ser uma das ações daquele grupo, né? E quando o Emílio colocou aqui do foco bem definido, você também falou a respeito do foco bem definido, a mulher se arriscar um pouquinho mais, correr mais risco calculado. Porque, às vezes, eu coloco um foco bem definido aqui. Quando esse foco foi definido, ele poderia estar lá na frente. E aí eu vou segmentando em pequenas partes. Então, às vezes, fica não vou dar um passo maior do que a minha perna? Tá, mas será que eu posso esticar a minha perna um pouquinho mais para que esse passo seja maior? O homem, ele faz isso. O homem, às vezes, até pula, né? Tá aqui, pula, puf. A mulher, ela vai com aquele passo pequenininho. Então, a gente Muita cautela. Então, a gente tem essa integração. Não é separar, não é segregar. Eu acredito que a gente cresce junto. Pode até se fortalecer no grupo feminino. A Cássia está aqui, querida, que foi quem me levou lá pro grupo, que me chamou para a palestra, a Mariana. A Cássia, já estivemos juntas em diversas oportunidades aqui, Mariana também, organiza grandes eventos aqui na região, né? Algo, inclusive voltado até para algo que a Cássia faz com muita propriedade, que são essas exposições, esses grandes eventos, igual ela fez recentemente aqui, Mariana. Eu acredito que algo importante também, de dica para as mulheres, é participarem de eventos de networking. Eu acredito muito em algumas frentes de networking que eu já participei, o BNI é que eu mais gosto de todas elas, e eu vejo que ainda é um ambiente muito masculino. As mulheres participarem mais de eventos focados em negócios, sabe? Eventos focados em fazer networking, em expansão das suas empresas. Porque talvez é o que você falou, sair do cafezinho, mas ir para um evento empresarial, aquilo ali pode abrir uma porta tão grande para o negócio, né? Então, eu sou muito a favor de eventos de networking. Inclusive, agora, recentemente, quando teve o Fórum Estadual, né, o FENIA, que foi em Ouro Preto, eles me pediram para falar justamente disso. Como fazer com que as mulheres façam mais networking, né? Queiram ir para eventos para geração de negócios. Você faz muito isso, né, Mariela? E sabe uma coisa que eu observo? Às vezes as mulheres ficam com receio de entregar seus cartões de visita, com medo de que isso gere uma dúbia, uma mensagem dúbia. E se dependendo da maneira como a gente se porta, isso não vai passar uma segunda intenção. Eu ser agradável não vai dar uma outra conotação. Se eu for profissional, se eu entregar o meu cartão de uma forma profissional, eu não vou passar outra mensagem. Eu posso ser educada, eu posso ser gentil, eu posso ser legal, mas não quer dizer nada além de ser profissional. E eu posso sim, porque muitas vezes eu percebo que o network não vem por causa disso. Com medo de que haja uma dupla imagem, interpretação, né? uma outra imagem. Não, vou entregar meu cartão, poxa. Eu faço uma coisa, eu tenho os meus cartões que andam na bolsa e outro que fica na capinha do celular. Eu tirei a capinha para colocar o celular no pedestal, porque se eu tiver sem bolsa, eu só abro a capinha do celular e entrego meu cartão. Tem um monte de gente aqui, Mariela, inclusive, comentando a respeito disso, que tem gostado cada vez mais de participar de eventos de networking, que está percebendo como abrem portas, né? A Emanuele, olha, tem cerca de 98% de homens, 2% de mulheres nesses eventos, e muitas vezes elas ficam intimidadas, né, diante desses cenários
excessivamente masculinos. Pois é, Mas se a gente não Emanuela, começar... se não me engano, Sim. que foi presidente da Associação Comercial de... Oh, meu Deus! Espinosa, se não me engano. Se for a Manuela que está aí, me conta se é. Trabalho fantástico que ela fez lá em Espinosa. Deixa eu voltar aqui, porque eu vi que ela tinha escrito alguma coisa. Aqui, ó. Em grande parte das entidades, os grupos de mulheres ficam com a parte social das ações. E apenas isso. Isso. Como presidente da CA, é ela mesma. E líder de empresa em 4 diferentes setores, fico pela vida. Ela é super ativa. A Emanuela é super ativa. A Cássia é outra, né? Que está sempre agindo, que está criando evento, que está fazendo feiras, lidando com homens e mulheres. A Cássia é incrível, eu sou fã de carteirinha dela. A interação... A Ana Mol tá falando aqui, ó, Mariela. Aprendi no treinamento que nós podemos até abraçar, né? Da maneira correta. O nosso abraço. Né? Claro. Então, a gente e aí tem que fica parar uma com essa dica coisa até de para que eu tirar não... foto. Desculpa te interromper, mas até uma dica Que para tirar isso, à foto. vontade. Toda vez que a gente vai tirar foto, a gente evita, para evitar segundas interpretações, ficar encostando nas pessoas. Você pode até ficar numa posição, um mais à frente, um mais atrás, mas não encosta, sabe? Não faça isso. E até porque no Media Training a gente fala que a gente nunca deve abrir os braços na foto, porque o homem que está de terno vai abrir o terno, a mulher se tiver com um mínimo decote, Sim. aquele decote abre. Então você faz uma postura com a sua mão mais à frente e não fica encostando nas pessoas. Até para foto a gente pode comunicar uma outra coisa. Exato. Então, se a gente está muito certo, né? Se nós estamos muito certas da nossa intenção, né, num evento de networking, da nossa postura, se a gente sabe do nosso objetivo de estarmos ali, né, de falarmos do nosso negócio, é porque tudo tem que ser pensado, né, Mariela? A gente não vai num evento ao léu, a gente tem um objetivo em fazer isso. O meu objetivo é falar do meu negócio. Então, se a gente pensa de uma maneira mais clara a respeito disso, não há nem muito espaço para ficar pensando em segundas, terceiras intenções que as outras pessoas vão imaginar. Né? Eu sempre participei de eventos empresariais, né? Há mais de 10 anos eu participo de eventos empresariais, eu nunca tive nenhum desafio de dupla interpretação. Né? E as pessoas com quem eu converso também falam a mesma coisa, não, nunca tive problema com isso. Está muito mais na nossa mente essa preocupação, né? Agora, deixa eu só aproveitar, eu vi aqui a Elizabeth comentou uma coisa sobre ser conhecida no mercado por conta de ser masculino, porque ela falou que tem muito cliente masculino. E o interessante é que, num primeiro momento, quando a mulher começa a assumir cargos de liderança, ela começa a assumir uma comunicação masculina. Ela começa a ter uma voz mais grave, ela começa... Não sei se você é bem mais nova do que eu, mas quem lembra da época em que as mulheres até usavam gravata? Era moda a mulher usar gravata, porque era uma forma de trazer uma comunicação masculina para aquilo que ela estava começando a assumir. E aí começa a entender que a presença do feminino só soma. E aí eu digo que até na maneira de escrever, isso é tão interessante, a New York Times, se não me engano, começou a pedir aos seus jornalistas que escrevessem de uma forma feminina. Ou seja, que colocasse emoção no que está escrevendo. E aí a gente pega quais são os comerciais, o marketing que mais faz sucesso hoje em dia. Aquele que mexe com a emoção, que te faz ter um arrepiozinho, que faz ter um frio na barriga, que te faz ver uma propaganda de um café na televisão e de alguma forma você consegue sentir o cheiro do café por causa das emoções que trazem aquele contexto. Então, até a comunicação hoje, que num primeiro momento, quando a mulher começa a assumir os cargos de liderança, ela teve que assumir características masculinas no se vestir e na maneira de falar, hoje já se aceita o contrário. Aliás, se pede o contrário, que características femininas sejam incorporadas à comunicação de liderança. Eu me lembro que quando a gente começava a estudar essas questões da liderança feminina, porque havia mulheres que iam para os consultórios de fonoaudiologia para aprender a falar como líder. E num primeiro momento, falar como líder era falar daquela forma como eu comecei a live.
de uma forma com menos vogais alongadas, de uma forma mais assertiva, uma voz mais firme, mas isso não é uma característica feminina. Então, trazer para a liderança essa característica feminina com a força necessária de uma liderança, com a postura necessária de uma liderança, faz total diferença. Sim. Nossa, tem vários comentários aqui, queria ter tô tempo para a tentando gente ler, conseguir mas só vai com ler óculos. tudo. Quero agradecer, a gente tem 3 minutos para encerrar a nossa live. Só 3 minutos. Penso que vai estudar uma outra live, hein, Mariela? A gente pode marcar outro momento. Vai dar outra live. Quero convidar todo mundo que está aqui para estar novamente conosco na quinta-feira, que é a nossa segunda convidada para dar sequência nesse projeto Femininamente aqui ao vivo. Em seguida dessa minha conversa com a Mariela, é a nossa queridíssima Ieda Fernal, que vai conversar comigo na quinta-feira. E na outra semana, a Marciele. Então, na semana que vem, eu quero convidar todo mundo para estar conosco. Eu vou lançar o convite, vou mandar para a Mariela também encaminhar para a lista dela, para as pessoas que ela enviou de hoje, que o nosso bate-papo vai ser com Ieda Fernal na quinta-feira, dia 7. Quero agradecer todo mundo que participou aqui. Quero convidar todos a curtirem o Instagram, Café com Mariela Parolini, ligiamendes.mm e Mastermind de Minas, para que vocês possam ter acesso a toda a nossa programação de lives voltadas para o universo feminino e tantos outros temas que a gente vem falando nesses dias. Mariela está com live todo dia, então vou passar a palavra para você, Mariela, para fazer suas considerações finais, que a gente tem mais 1 minutinho, 2 no máximo. Daqui a pouco o Instagram já acaba com a gente, né? Derruba a gente. Manuela, quando você quiser, te respondendo aqui, pode me chamar que a gente combina. O que eu quero, se eu puder deixar alguma coisa, é para que a gente se ame, para que a gente se entenda, para que a gente aceite o que a gente tem de melhor, maximize isso. O que precisar, a gente vai aprimorando, a gente vai lapidando. Mas como ontem o Leone disse com muita propriedade na live, que a gente olhe no espelho se amando e sendo a primeira amiga que a gente tem. Porque aí a gente vai evitar qualquer forma abusiva. Eu vou evitar ser abusiva com os outros e vou evitar que sejam abusivos comigo. Então que a gente, com todo o potencial que a gente tem, que a gente saiba cada vez mais se portar e colocar isso diante das pessoas com as características femininas que nós sabemos que fazem a diferença, né? Que com generosidade, com uma forma carinhosa, que a gente traga para o mundo uma forma diferente e que nós que somos mães temos a responsabilidade de fazer com que os nossos filhos sejam diferentes nessa maneira de pensar. Então, a começar por mim, a começar pela minha postura e a minha postura interferindo em quem está mais próximo, eu tenho certeza que a gente vai mudar essa forma de liderança feminina e vai ser compartilhado. Eu acredito que isso é um conjunto. Não existe essa de homem atrás de mulher, mulher atrás de homem. É lado a lado. É nisso que eu acredito. Com certeza. Eu também acredito nisso. Eu quero convidar quem quiser participar do nosso encontro amanhã no Zoom, é amanhã às 10 da manhã. Mariela tem participado de todos com a gente até hoje. Só mandar para mim uma mensagem no direct, eu mando o link. São só 100 vagas, a gente tem um limite de 100 pessoas. Então, quem quiser participar, manda um direct para mim ou para a Mariela me avisa. E a gente manda o link para vocês, tá bom? Mariela, eu nem sei como te agradecer. Nossa, muito obrigada. Estou muito honrada, muito feliz. Eu acredito que a mensagem final ficou muito claro depois de tudo isso que a gente falou. É exatamente o tema da nossa live. Mulher, o segredo do seu negócio é você. Vamos entender que nós temos muitas competências técnicas, emocionais, comportamentais, que são excelentes para o mundo dos negócios e talvez sejam determinantes para o seu negócio alavancar ainda mais. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Fiquem com Deus e até amanhã no encontro. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Obrigada. Isso.